Boa tarde a todos, salve Guardião Divino, salve Caminho Ancestral, nosso grupo no WhatsApp aí. Vamos falar hoje sobre Abiku. Vocês conhecem Abiku? Não? Então vem comigo aí que a gente vai conversar aí sobre isso. Quem puder aí, galera, quiser compartilhar, quiser dar um like aí, certo? Se inscrever no canal, convidar um amigo aí para se inscrever, pra gente estar expandindo a consciência. A gente agradece aí a colaboração de todos aí, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre Abiku. Então, o que significa Abiku na cultura iorubá? Significa aquele que nasce para morrer, né? Mas todos nós nascemos para morrer. Porém, nessa sociedade Abiku, né, como que o conceito iorubá, né? Como os iorubás explicam essa questão do Abiku. Eles explicam esse acontecimento para a mortalidade infantil, certo? Então o Abiku tem relação com a mortalidade infantil, tá? Como que acontece essa questão do Abiku? Isso acontece em relação à mãe, tá? Tem ligação totalmente com a mãe da criança, como uma forma de punição por algo que ela tenha feito, por algo que ela tenha, algum acordo que ela tenha deixado de fazer, ou mesmo por perseguição, tá certo? Existe outros termos também que diz que pode ser lançada uma praga para a família dessa pessoa, uma magia feita para a família. Na África é muito comum, e pode ser feita uma magia ao qual é lançado um espírito Abiku nessa família. Existe uma outra maneira também, né, dessa pessoa, ela espontaneamente ou propositalmente, ela tem um aborto, né, é feito um aborto proposital, ela automaticamente ela pode adquirir aí uma relação com o espírito Abiku, certo? Porque ela abortou conscientemente, certo? E nos casos do aborto natural, existe uma questão aí que pode ter ou não uma relação com a abicunidade. Daí é uma questão que a gente precisa consultar para saber, certo? E como que a gente vai saber se a pessoa é Abiku, não é verdade? Lá na cultura iorubá existe um processo que se faz ao 3º dia do nascimento da criança, que é sabido de todas essas coisas. Mas aqui a gente não sabe, então a gente precisa consultar, às vezes tardiamente, né? Mas quais são assim as características de uma criança Abiku, né? Geralmente é uma criança que traz muitos problemas de saúde, né? Se ela consegue sobreviver aí ao nascimento, ela pode nascer aí com umas das características, mas não é uma característica assim que é 100% garantido, mas pode acontecer com cordão enrolado, né, no pescoço, uma criança que tenha morrido e logo tenha sido ressuscitada também pode ter relação, mas não é certo, certo? Mas uma questão mais perto de aniversários ela fica doente, ou ela desencarna perto de aniversários, ou perto do aniversário dos pais, enfim, né? Essas são as características mais comuns que a gente pode saber, tá certo? Que são as crianças que geralmente até os 15 anos, mais ou menos, desencarnam, 14, 15 anos, são chamadas de Abiku Abodê. Eu misturei ali as palavras, né? Omodê e Abá. Aí eu acho que na hora ali de misturei as palavras, falei Abodê. Inventei uma nova palavra. Tá bem? Abiku Abodê. Então, essas crianças, até os 15 anos, geralmente é o período ao qual elas desencarnam. Tem um fenômeno mais recente, mas que não é aceito por todos os povos tradicionais africanos, que se chama Abiku Agba, que são seres abikus que desencarnam um pouco mais tardiamente, após os 20 anos, até os 28, 30 anos, certo? Geralmente eles desencarnam também em períodos, porém diferentes das crianças, como casamentos, como formaturas, como ascensão financeira, como aniversários, datas importantes dos pais, da mãe, por exemplo.
tá? E como que a gente sabe, então, como eu disse antes, como que a gente descobre? Através de consulta oracular, o Eren de Logum ou o Opelé Ifá, através de um babalaô, através de um babalorixá. No culto tradicional, estamos falando aqui do culto tradicional, não estamos falando de candomblé nem de outro segmento, tá bom? Só para que a gente não tenha uma dúvida do que a gente está falando. Então, existe um Odu Ifá que traz uma questão, inclusive, de como neutralizar essa questão da abicunidade, né? Através do jogo, e o jogo traz o Akosé Ifá, né? Ou traz ebós que trazem, Akosé Ifá são magias, certo? Para fixar essa pessoa na Terra, para que essa pessoa tenha longevidade na Terra. São acordos que se fazem com essa sociedade, né? Quando se consegue, quando o babalaô, o babalorixá tem a experiência, né? Tem o feeling também suficiente para entender todas as nuances do jogo, dos perigos, enfim, de todas as peculiaridades que trazem ali no jogo, para que se descubra e se consiga, através do jogo, negociar com essa sociedade, se isso é possível, para que se traga, então, esse conforto para essa pessoa, para que essa pessoa tenha essa longevidade na Terra, tenha esse conforto de poder viver com mais tranquilidade, sabendo que ela não vai partir tão logo, tão cedo, como ela fez esses acordos, mas através desses novos acontecimentos, né, através do jogo a gente pode então amenizar isso, tá certo? Então, como que a gente pode, então, mais uma característica de como que a gente pode identificar essas pessoas abicu, é que o seu comportamento, o comportamento dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, dessa sociedade, eles sempre, conscientemente ou inconscientemente, sempre levam essas pessoas para a autodestruição, para a morte. Então, quando elas não são cuidadas, quando não se descobre a tempo, inevitavelmente acontece isso. Então, o abicu, ele é o ser que ele nasce para morrer, né? Cedo. Então, é o que eu quero deixar aqui. Eu quero abrir um link que eu falei aqui sobre Akosé Ifá, sobre magia. É só para deixar um link aqui em separado, mas dentro desse vídeo, que hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande de comercialização dos nossos cultos, das nossas religiões, das nossas divindades, do nosso sagrado. Então hoje em dia é muito comum a gente ver babalorixás e babalaôs por aí vendendo magias coletivas, né? Como se isso fosse possível, que essas magias todas elas fossem fazer bem para todos, como um remédio. Vocês pensem que a medicina africana ela é individual, ela não é coletiva. Então, quando é feito uma magia coletiva, ela pode... Três caminhos. Ela pode me fazer bem, ela pode me fazer mal, ou ela pode não fazer absolutamente nada. É como um remédio, é como uma aspirina, é como uma dipirona. Entende? Ela pode fazer bem para alguém, para outra pessoa mal, e para outra não fazer nada. Então é a mesma coisa. Como que a gente sabe de uma magia que é nos dada? Somente através de consulta. Aonde o oráculo nos recomenda alguma magia, algum pó, algum sabão, através de montar algum Akosé para que seja benéfico para aquela pessoa. Então, deixo aqui a minha bandeira, o meu alerta de que na nossa família isso não existe. Não existe algo coletivo, principalmente quando a gente se fala de magia, tá certo? Não estou criticando, mas estou apenas defendendo, né, todos aqueles que levam a sério a espiritualidade, as divindades, tanto africanas quanto brasileiras. Então não existe nada que seja direcionado a todos, pelo menos no culto tradicional. Então, o que a gente trouxe hoje foi essa recomendação, né, para que a gente tenha atenção por onde a gente anda aí
e trazer aí as nossas explicações sobre esse fenômeno Abiku, né, que está aí tanto no culto tradicional e também no mundo, tá certo? Então deixo aqui um grande abraço para todos, Axé Exu, Axé Edumare, salve as mães ancestrais, salve as nossas divindades brasileiras. Quem gostou aí do vídeo, dá um like aí, um joinha pra gente aí, certo? Se inscreve se não é inscrito, compartilha com um amigo, com uma amiga aí, tá certo? Um grande abraço a todos. Mojuba Exu, Mojuba Edumare, salve Axé. Epa!